padre Fábio de Mello não esconde de ninguém que ele, de tempos em tempos, passa por problemas de ordem psicológica, emocional. Ele fala abertamente que ele tem um temperamento melancólico, ou seja, que ele é sujeito a atravessar quadros de depressão de tempos em tempos. E ele está sempre tomando cuidado e ficando em alerta quando percebe os sinais de que esse quadro está tendendo a se instalar de novo. Vamos dar uma olhada em algumas coisas que ele falou a esse respeito, que pode ser interessante para eu fazer alguns comentários e tanto o que ele falou, somado ao que eu vou falar, servir para pessoas que têm algum quadro assim ou algum familiar com um quadro desse tipo. Vocês conhecem o meu histórico, eu tenho uma luta desde muito menino contra quadros depressivos. Em 2017 eu vivi uma crise que foi pública, foi agravada pela síndrome do pânico. Não tive medo de falar sobre isso. Aliás, eu acho que quando nós temos a oportunidade de falar, de contar que nós enfrentamos o problema da depressão, nós encorajamos muitas outras pessoas a fazerem o mesmo. Não são necessariamente para a própria pessoa, no caso ele, extravasar ou desabafar a respeito disso. Tem esse lado também, mas ele ressalta que é importante porque ajuda os outros. Todo mundo sabe que depressão antigamente não era reconhecida como um problema de saúde mental. Havia muito preconceito a respeito disso e as pessoas até achavam que quem tinha depressão era preguiçoso, estava fazendo manha, alguma coisa assim. E quando pessoas conhecidas trazem a público esse problema, elas lançam luzes sobre esses quadros e assim ajuda a derrubar esses mitos e acabar com esse tipo de preconceito, para que as pessoas entendam que é um problema sério, e do que se trata exatamente. Como nós que temos uma função religiosa, ou até mesmo o psicoterapeuta, como muitas vezes a sociedade exige de nós uma figura pronta, acabada, sem defeitos, sem dificuldades, Quando na verdade nós sabemos que não é bem assim. O fato de eu ser um líder religioso, de ser um padre, não me torna imune a ter os problemas que são próprios da saúde mental. Esse comentário dele é interessante, Talvez o padre e o psicólogo sejam dois profissionais que o senso comum talvez tenda a imaginar ou a exigir que essas pessoas não tenham problemas de saúde mental, pela natureza do que elas estudam e com que elas trabalham, e todo o desenvolvimento que se espera que essas pessoas tenham tido ao longo das suas vivências. Mas não se enganem, psicólogos e padres também podem ter problemas de saúde mental. Aliás, fiquei curioso, você que está ouvindo o vídeo, você estranha isso quando fica sabendo que um padre tem depressão ou um psicólogo tem algum problema, talvez de depressão também? Isso soa estranho para você ou soa natural? Diga aí nos comentários. As doenças do cérebro precisam ser compreendidas com a mesma naturalidade, com a mesma dentro da mesma compreensão que uma doença cardíaca. Muitas pessoas têm um preconceito terrível quando fala de remédio psiquiátrico, ou fazem uma associação direta à loucura. Não. Doença psiquiátrica é uma doença como qualquer outra. É uma disfunção cerebral que pode ser causada por um momento, por uma circunstância de tristeza que vai se aprofundando, que vai se transformando com o tempo em depressão. Isso que ele está falando e que ele está fazendo de uma forma até bastante competente, a gente costuma chamar de psicoeducação. Educação sobre coisas da psicologia que vem a ajudar os pacientes a entender melhor as suas situações e combate também o preconceito. Primeira coisa, um dia eu precisei distinguir que na minha personalidade eu preciso lidar o tempo todo com a melancolia. Eu nasci melancólico. O meu olhar sobre o mundo é sempre diferente. Não que seja melhor ou pior que alguém, não, é diferente. Eu tenho uma
uma melancolia natural no meu olhar. Então eu tendo a ser mais pessimista, eu tendo a enxergar a festa sempre como algo que já está acabando. Então muitas vezes as minhas vivências são experimentadas já com a consciência do fim. É meu, faz parte da minha idiosincrasia, não tenho como modificar isso, o que eu preciso é aprender a lidar. Veja como ele se define, então, né? Alguém com uma personalidade melancólica, né? O seu modo de ser, a sua constituição é assim. O seu olhar sobre o mundo é influenciado pela sua personalidade. Ou seja, nós olhamos para as mesmas coisas, mas o que nós vemos, o que se destaca ao nosso olhar, varia conforme a nossa personalidade, entre outros fatores. Uma pessoa assim tende a ser mais pessimista, né? Ter essas experiências com consciência do final, como ele diz, ou seja, uma coisa que está começando, a pessoa já projeta lá na frente que aquilo em algum momento vai acabar. Então veja, uma mentalidade realmente pessimista, né? Tende a destacar, dar cores mais fortes para o lado negativo. Não que não exista, né? O lado negativo realmente está ali junto com o positivo. Se você vai ver mais um ou mais outro, depende do seu modo de ser. Mas, desde muito cedo também eu entendi que às vezes existia um limiar que ultrapassava o suportável. E é justamente quando eu identifico que algo está patológico, está doentio. Tristeza não é doença, mas quando ela se estende por muito tempo e ela começa a dificultar a nossa vida, a ponto de nós perdermos a vontade de fazer o que antes a gente gostava, ou uma fobia social de não querer mais encontrar as pessoas, ela começa a limitar-nos. Então é hora de pensar que talvez nós não estejamos somente tristes, mas estejamos deprimidos. Isso é uma coisa bem importante que pode ser tirada aqui de proveitosa. Quem tem esse tipo de personalidade, de tendência, vai ter muito benefício de um aprendizado. Reconhecer quando que a situação parece que começou a virar e ficar atento ao seu estado enquanto ele piora. Atento a alguns sinais, né? Por quê? Porque você primeiro já vai ficar preparado para aquilo. Você talvez se fortaleça simplesmente por saber que o momento está chegando e que você já passou por ele outras vezes. E além disso, você pode tomar alguns cuidados, né? Como, por exemplo, procurar o seu psicólogo ou o seu psiquiatra. E é o que está acontecendo comigo agora, minha gente. Eu, depois de ter vivido um longo período muito bem, graças a Deus, sobretudo depois de 2017, quando eu precisei, em julho daquele ano, passar por um dos piores episódios da minha vida, que foi conciliar a depressão com a síndrome do pânico, eu preciso dizer que eu estou vivendo novamente o dilema da depressão. Como é que eu comecei a identificar isso? No final do ano passado, eu senti que eu estava, em algumas situações, vivendo uma vulnerabilidade emocional maior que o normal. Isso se manifestou muito na estrada. Eu vou investigar cada vez mais isso. A depressão é genética em mim. Eu tive muitos episódios na minha família de suicídio, de quadros depressivos. Então eu sei que eu venho dentro de uma linhagem que precisa enfrentar. O fato é que desde o final do ano passado, mais precisamente na ocasião do Natal, eu estou vivendo dias muito difíceis mesmo. A perda do sentido da vida, a incapacidade de enxergar o futuro, uma tristeza aterradora que me prostra, que muitas vezes me retira a vontade de fazer o que eu mais gosto, que me indispõe emocionalmente muitas vezes para lidar com as pessoas. Agora já,
estou sendo profissionais, estou tendo excelentes profissionais comigo, mas é lento o processo, é lento. Bom, tá aí o depoimento do padre. Eu acho que ele pintou muito bem esse quadro, essa situação que o envolve, mas que certamente vai servir para muitas pessoas que estão ouvindo. Talvez no caso dele ele tenha esse problema intensificado por causa sim da sua vida atribulada, da pressão, da exposição, mas mesmo quem não é famoso, mesmo quem é totalmente anônimo, também passa por isso. E depoimentos como o dele são importantes para divulgar a seriedade desse problema. Quem gostou, se inscreva no canal, convido a assistir o próximo vídeo. Até lá!